A Carta do Ouvinte, há 30 anos no ar. E o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial. Se inscreva, acione o sininho tocou, é a nova postagem. Dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu nasci no meio do mato, no campo. Mamãe estava grávida de mim. Ela sempre trabalhou na roça, ajudando papai. Papai era um homem estúpido, homem ruim. Brigava com mamãe, brigava com as crianças, batia em nós. Brigava no bar. Ele pegava um rio e batia nas pessoas. Ele maltratava as pessoas. Todo mundo tinha medo dele. Homem valente, homem ignorante. Adorava brigar no bar para dar chicotada nas pessoas. Também maltratava os animais. Ele tinha um cavalo por nome Baio. Era um cavalo judiado. Ele batia sem dó no pobre cavalo. Chegava a cortá-lo na espora. Mamãe contava que já estava quase no 9º mês de gravidez. Papai a forçava a trabalhar. Ela tinha que trabalhar. Ela, coitada, submissa a ele, obedecia cegamente às suas ordens. Ela estava trabalhando. De repente, sentiu as primeiras dores do parto. Meu pai pegou o cavalo e saiu galopando. Foi buscar a parteira, a dona Chica. Quando ela chegou, mamãe já estava em trabalho de parto. Eu já estava nascendo. Portanto, nasci no meio do milharal. Fui crescendo, trabalhando na roça também, até que meu pai parou de plantar e arrumou serviço no matadouro. Naquele tempo, era comum ter esses matadouros. Os fazendeiros levavam gado para ser abatido ali. A primeira vez que eu vi como que fazia para matar os animais, eu fiquei totalmente horrorizado. Naquela noite eu nem dormi. Eu sonhava com aquilo. Tinha um mangueirão, ou seja, um fechado onde ficava o gado. Desse fechado saía um corredor aonde levava o boi para a morte. Nesse corredor cabia somente um animal. Eles são inteligentes, não queriam entrar naquele corredor de jeito nenhum, mas eram empurrados para aquele lugar. Ali eles ajoelhavam e ficavam berrando, porque sabiam que iriam morrer. Uma pessoa vinha com um ferro pontiagudo e cutucava o pobre animal até sair sangue, até sangrar. Eles berravam de dor e de medo da morte. Quando chegavam no final do corredor, levava uma marretada bem na cabeça, mas uma marretada forte, uma terrível marretada. Aquilo era fatal. Caíam estremecendo, caíam morrendo. Quem dava essa marretada era o meu pai. Papai, sorrindo, ele fazia isso. Ele era um homem mau, muito mau. Papai trabalhou por quase 30 anos nesse lugar. Ele envelheceu ali, envelheceu nesse serviço. A nossa casa ficava na entrada, sabe, bem próximo ao matadouro, na estrada que a boiada passava para ir para o matadouro. 2 vezes por mês passava uma boiada ali. A estrada era de terra. Quando a boiada passava, levantava um poeirão danado. Não se enxergava nada. Aquilo tapava as vistas da gente. Numa sexta-feira, por volta das 2 horas da tarde, papai foi no armazém comprar pó de café. Quando estava voltando, foi surpreendido por uma boiada estourada. Os peões não conseguiam parar aqueles bois. Papai, já velho, andando com dificuldade, não conseguiu correr, não conseguiu escapar, não conseguiu fugir. Morreu pisoteado pela boiada. Até parece que foi vingança dos bois. Homem que maltratava, que não tinha piedade dos animais. Com maldade abatia os pobrezinhos. Depois de alguns anos que papai morreu, as pessoas começaram a falar que ele era visto nas noites montado em um cavalo, gritando como se estivesse tocando uma boiada. Ele aparecia sempre em sexta-feira de noite, bem escura.
Naquela cidadezinha não tinha iluminação nas ruas, era tudo muito escuro. Depois que a notícia se espalhou que a alma do seu Ambrósio, meu pai, estava aparecendo para as pessoas, ninguém mais saía à rua, ninguém mais saía. Depois que escurecesse, as pessoas se trancavam dentro de casa porque sabiam que o fantasma ia aparecer. O pessoal ali comentava que o seu Ambrósio virou fantasma devido a ser um homem mau, ruim. Aquele homem que brigava no bar, que dava chicotada nas pessoas, que maltratava todo mundo, cruel com os animais também. Tinha vez que ele dava uma retada na cabeça do boi, o boi não morria. Ele passava correntes nas patas do pobre animal e o levava ainda vivo para ser serrado ao meio ali naquele matadouro. Imagina serrar um boi ao meio, o boi vivo. Ele dava gargalhada. Ele achava aquilo bonito e maltratar os pobrezinhos. Era muita crueldade. O destino fez justiça, ele judiava dos bois. Eles tiraram a vida dele. É o retorno daquilo que fazemos. Eu nunca acreditei nessa história. Para eu, isso não passava de comentários sem fundamentos daquele povo dali. Não tinha ninguém mais da minha família morando nessa cidadezinha. Eu estava morando numa cidade que ficava a mais de 100 quilômetros de distância dali. Essa notícia do fantasma chegou até onde eu morava. Lá a conversa era essa: é perigoso sair à noite, pode dar de cara com o fantasma do boiadeiro. Eu achava graça. Como que as pessoas podem acreditar numa bobagem dessa? De tanto ouvir esses comentários bobos, resolvi dar uma chegada nessa pequena cidade onde me criei. A casa que a gente morava ficou sendo uma casa abandonada, uma tapera. Ali já não morava ninguém, a casa estava em ruína. Cheguei lá por volta das 6 horas da tarde. O sol já estava a seu ponto, a casa já não tinha mais portas e nem janelas. Por um instante fiquei ali em frente, olhando aquela casa em ruínas. Ali mamãe teve os filhos. A gente cresceu ali. Quantas vezes que a gente, assustado, fechava a porta quando a boiada estava passando, com medo que algum boi entrasse dentro de casa. Somente abria a porta depois que a boiada passasse. A noite chegou. Entrei naquela casa. Era uma escuridão total. Eu havia comprado um maço de vela, acendi algumas, aonde eu estava sentado, assim não ficava tão escuro. As horas foram passando, eu ali sentado. Era uma sexta-feira, uma noite muito, muito escura. Era um silêncio total. Aquela noite silenciosa, calma, ninguém na rua. Era quase meia-noite. Começou a ventar de repente. Do nada começava a ventar, começava também a dar trovoadas, relâmpagos, que clareava toda a casa. Mas tudo tão de repente, acabava aquela calmaria. As velas se apagaram, eu tentava acendê-las, porém o vento não deixava. De repente, ouvi o barulho de uma boiada passando. Aquele passo dos bois. Ouvi também a voz de um boiadeiro gritando com os bois: "Ei boi, ei boi, ei boi!" Aquela voz era conhecida. Era a voz do meu pai. Ele sempre foi violento com os animais, tinha prazer em maltratá-los, tinha o prazer também de brigar no bar, bater nas pessoas, machucar as pessoas. No corredor do matador, o boi parava. Não queria seguir. Com um ferrão ele cutucava o coitado até sangrar-se. Tinha alguns bois, mesmo sendo judiados, não seguia adiante, ajoelhava e ficava berrando. Era um berro triste, parecia um choro, era um pedido de socorro. Eles não queriam morrer. Ele pegava uma marreta, dava um golpe certeiro na cabeça, arrebentava os miolos do pobre animal. Fazia isso e ria de satisfação, como se tivesse feito uma coisa muito importante. Era um homem extremamente mau. Por isso a sua alma não se salvou. É uma alma penada que vinha assustando aquele vilarejo.
Por vários anos, a alma de papai amedrontou aqueles moradores. Todos falavam que aquele fantasma era o Ambrósio. Ambrósio era o meu pai. Eles falavam que o Ambrósio estava pagando os seus pecados. As pessoas mais velhas falavam que a alma penada somente deixa de atormentar as pessoas quando recebe a luz da salvação. Eu não acreditava nessas coisas, achava que isso fosse imaginação da cabeça humana. Quando eu reconheci a voz sendo do meu pai, naquele momento, eu acreditei. Aquela voz é de papai. Então, naquele momento, com muito medo, dobrei os meus joelhos e comecei a rezar. Não consegui terminar a reza. Desmaiei, fui acordar de madrugada com o cantar do galo. O sobrenatural existe, não podemos duvidar. Papai Ambrósio, homem ruim, adorava brigar no bar. Ele levava um chicote, ali ele brigava e chicoteava as pessoas até sangrar. Só parava de bater, só parava de dar arreiada nos homens que brigavam com ele quando caíam e ficavam sangrando. Ele sorria, ele dizia: isso é para vocês não mexerem com Ambrósio. Não mexa comigo, não mexa comigo, que eu estou muito ruim hoje. Hoje eu estou encapetado. É que ele falava. Homem mau. Tinha fama ali de valente. As pessoas o evitavam porque ele batia, ele maltratava. Também fazia o mesmo com os animais, batia, maltratava, dava marretada na cabeça para matá-los. E quando não morria, ele passava a corrente nas patas do animal e levava a serra, onde eram serrados ao meio, ao vivo. Ao vivo. Ele fazia isso dando gargalhada. E é por isso que pagou, virando um fantasma. O fantasma do seu Ambrósio. Todos tinham medo. Na sexta-feira à noite, ninguém saía à rua. Se trancavam dentro de casa porque não queriam ver, não queriam se encontrar com o fantasma do seu Ambrósio. Homem ruim, maldoso. Então, eu que não acreditava no sobrenatural, eu vi de perto, eu fui testemunha ocular. Aquela boiada passando ali, aquela voz conhecida, era a voz do meu pai, gritando com os bois. Eu assustado, eu tinha que rezar, eu tinha que orar. O sobrenatural existe, não podemos duvidar. Papai Ambrósio, homem ruim, maldoso, não conhecia o amor, pagou muito caro por isso. A sua alma ficou vagando, a sua alma não se salvou. Ele virou um fantasma, o fantasma do seu Ambrósio. A sua alma não se salvou.